Os chakras são órgãos do nosso corpo. Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou Elizabeth Schallenberger, sou especialista em acupuntura e também pesquiso os chakras e a relação dos chakras com a acupuntura e com as nossas vidas. E hoje o objetivo dessa live é falar sobre os chakras como órgãos, para a gente entender que os chakras, eles funcionam mesmo como órgãos, eles são órgãos do nosso corpo. E como é que funciona isso, né? Como é que é isso? Para que a gente consiga entender como é que os chakras podem ser órgãos, a gente precisa entender a nossa forma de se manifestar, a nossa manifestação aqui na vida, né? Então, a primeira pergunta, né, que eu trago para essa live é: quem eu sou, né? Como é que eu me expresso na vida, como é que eu me manifesto na vida? Então, se a gente for dividir isso de uma forma mais didática para que a gente possa entender, nós temos uma primeira parte de nós que é a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela está muito relacionada com o nosso sistema de crenças, com o nosso paradigma, com a cultura, com o país onde a gente nasceu, ou seja, com a forma como nós somos criados. Isso é a nossa personalidade. E nós somos também, além da nossa personalidade, um indivíduo que faz parte do universo, né? E esse indivíduo a gente conhece por alma, por espírito, né, por várias formas, né? Mas é assim, a minha consciência, quem eu sou. Lá da nossa consciência vem o nosso centro da vontade. É de lá que vem a nossa intuição, é de lá que vem a nossa mente pura, é de lá que vem a nossa maior vontade para executar aqui as coisas. E da nossa personalidade fazem parte o nosso corpo físico, biológico, os nossos tecidos corporais, o nosso corpo energético, que é o corpo da vitalidade, da vibração, é ele que anima o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, onde ficam armazenadas as nossas emoções e todas as emoções que nós já vivenciamos desde o dia que nós nascemos, ou na verdade até antes, né, desde que estávamos lá na barriga da nossa mãe. E a nossa mente, né, a nossa mente dos prazeres, né, que a gente pode chamar de mente conhecida também como mente inferior, né? A gente chama de mente superior, mente inferior. A mente superior é a mente pura, né? É aquela mente, na Índia é chamada de manas, né? A nossa mente pura. E a mente dos prazeres é essa mente do pensamento, né? Daquilo que o meu ego deseja e que ambas são importantes para a nossa manifestação, tá? Então, onde é que ficam os chakras nessa história toda, né? Porque no fim das contas eu falei sobre várias formas de manifestação, né? Mas os chakras, eles estão no nosso corpo energético, que fazem parte aqui da nossa personalidade, né? Não da nossa consciência em si, mas da nossa vida aqui na Terra, né? Então, o que acontece? Quando a gente entende o corpo físico, né? Por exemplo, uma faculdade de medicina ou de fisioterapia ou de enfermagem, se estuda lá a anatomia, né? Então, quando se estuda a anatomia, vai se estudar os órgãos, né? Os tecidos, a fisiologia. Eu mesma fiz faculdade, na faculdade eu fiz anatomia, fiz fisiologia, estudei todos os tecidos, passei por todas as provas. Só que lá na faculdade a gente só fica nisso, só no físico, né? Principalmente quando se fala aqui em Ocidente. Só que o nosso corpo, ele vai além disso, né? Porque quem dá animação, quem dá vibração para o corpo físico é o corpo energético, que faz parte da nossa personalidade. No corpo energético estão os nossos chakras. Então é o corpo da nossa vitalidade, é o corpo que vibra, né? É o corpo que os átomos, eles têm um movimento um pouco mais rápido do que do corpo físico, e por isso que ele não é visível assim tão facilmente. E os chakras, a gente pode dizer que eles são como se fossem órgãos, e esse é o objetivo dessa live de hoje, a gente entender por que a gente pode considerar eles como órgãos. Porque assim como o nosso coração, o nosso pulmão, os nossos rins têm funções na nossa manifestação, os chakras, eles também têm funções na nossa manifestação. Então a gente utiliza dos chakras para muita coisa na vida, né? Vou dar um exemplo assim, bem comum, bem simples, né? Trabalho, né? Busca pelo trabalho, busca pelo dinheiro, busca pela sustentação financeira. Existe um chakra que ele é específico para se desenvolver nisso.
né? Então ele tem uma função energética que te direciona, que te impulsiona para ganhar dinheiro, para trabalhar, para buscar a sua sustentação financeira, tá? Então é um exemplo. Existe um outro chakra que a gente utiliza da energia dele para se relacionar, por exemplo, né? E não só se relacionar afetivamente, mas se relacionar com as pessoas de uma forma geral, conversar, se comunicar, fazer amigos, se relacionar com colegas de trabalho, as crianças, no caso, na escola, né, poder se relacionar com os colegas. Então, para que a nossa vida flua adequadamente, para que a nossa vida ela aconteça de uma forma equilibrada, os nossos chakras, eles também precisam estar equilibrados. Então, por exemplo, vamos fazer um link aqui, uma comparação com o nosso corpo físico, né? Se o coração não estiver funcionando bem, o que vai acontecer? A pressão arterial altera. Alterando a pressão arterial vai alterar tudo no nosso corpo, vai alterar o nosso sistema renal, né? E a gente pode acabar tendo problemas, inclusive ficando doente. Inclusive, se o coração de repente não funciona mais, a gente pode até chegar a morrer, né? Isso pode acontecer. Com os nossos chakras também funciona assim. Quando ele não está fluindo bem, quando a energia dele não está equilibrada, não está acontecendo da forma que deveria acontecer, a função que aquele chakra exerce na sua vida também vai estar prejudicada. Então a gente meio que faz assim um mapeamento da nossa vida e começa a perceber qual área da minha vida não está tão bem, né? Então, para qualquer pessoa que eu perguntar aqui agora, né? Para qualquer um, o que não tá legal na sua vida ou o que poderia melhorar na sua vida? É a sua disposição, a sua saúde que não tá legal? Você não tá se cuidando? É o seu peso? Você não tá conseguindo perder peso? Tá com dificuldade de emagrecer? Tá com sobrepeso? Tá com colesterol alto? É na parte de finanças? Sua vida financeira tá ruim, tá desequilibrada, você não tá conseguindo se organizar? É na parte afetiva? Você tá com dificuldade de se relacionar com as pessoas? Então, assim, a partir da área da nossa vida, a gente vai conseguindo entender o que é que poderia melhorar, onde é que as coisas poderiam estar fluindo melhor, né? E aí a gente vai relacionando a cada chakra, né? Quando a gente faz o curso Chakras, o curso Chakras na Prática, que eu trago uma versão dele presencial, geralmente uma vez por ano, a gente faz esse mapeamento lá no curso. E as pessoas que estão participando, elas acabam chegando a essa conclusão de que determinado chakra na vida dela não está fluindo adequadamente. E ela sabe que ela precisa dar atenção àquele chakra para que a vida dela melhore naquele aspecto. Então eu costumo dizer que os chakras, eles são como um guia evolutivo para nós. Por que eles são um guia evolutivo? Porque eles justamente têm funções. Justamente eles têm como se fosse uma função no nosso desenvolvimento. E a gente se desenvolve por várias formas na vida, né? De forma intelectual, a gente se desenvolve de forma emocional, a gente se desenvolve pelo físico, né? Então tem várias formas que a gente utiliza para se desenvolver, tá? Então, lembrando que os chakras, eles fazem parte do nosso corpo energético, que é um dos corpos da nossa manifestação como personalidade. Lembrando que a gente se manifesta pela personalidade e também pela nossa consciência, né? E que lá da consciência vem a vontade, vem a intuição e a mente pura. E da nossa personalidade estão as nossas emoções, a mente dos prazeres, a mente mais racional, mais do ego. O físico, né, que são os nossos tecidos biológicos, e o nosso energético, o nosso corpo vibracional, que é onde estão os nossos chakras, que são esses órgãos que têm essa função de desenvolvimento nas nossas vidas. Se a gente for colocar uma definição, o que é que são chakras? Como é que a gente pode definir o que é que são chakras? Os chakras, eles são como se fossem pontos do nosso corpo, tá? Regiões do nosso corpo que têm uma força energética maior. Eles são centros, grandes centros de energia no nosso corpo. E nós temos 7 chakras principais que ficam no alinhamento central do nosso corpo, que eles têm uma função
específica, uma região, uma localização específica, e eles estão relacionados a algumas estruturas físicas do nosso corpo, né? Então, por exemplo, o chakra da garganta, além dele estar aqui no pescoço, dele estar aqui na garganta, além disso, ele também relaciona-se com a estrutura pescoço, com a coluna cervical, com a glândula tireoide que está aqui. Tá? Então, cada chakra ele está intimamente relacionado a uma glândula endócrina, por exemplo, do nosso corpo. Então, eles acabam tendo relação com os nossos hormônios, com os nossos tecidos corporais, né? Então, por exemplo, todos os órgãos do nosso corpo, eles têm uma relação com algum chakra, né? Se a gente for pegar aqui o coração de novo como exemplo, né? O coração, ele está relacionado ao chakra cardíaco, que fica bem aqui no centro do nosso osso externo, né? E o coração está logo atrás. Então, é como se fosse um órgão do tecido, né, do corpo físico, acoplado a um órgão do corpo energético. E os dois funcionam juntos, os dois trabalham juntos, para que a gente possa se desenvolver, se manifestar. Então quer dizer que a energia do chakra, ela interfere no tecido? Ela interfere no órgão, na saúde das pessoas? Sim. Sim, então a gente pode dizer que se a energia do chakra cardíaco estiver bloqueada, automaticamente o órgão em si pode ser prejudicado também. Né? Por quê? Porque o corpo energético é quem dá vitalidade para o corpo físico. E se ele não está fornecendo a vitalidade necessária para o corpo físico, esse corpo físico ele vai ficar com menor nutrição. Tá? Então existe uma interferência sim, tá? Quais são as principais funções dos nossos chakras, tá? Então, levar energia para todas as áreas da nossa manifestação, ou seja, para todos esses corpos que eu tô dizendo. Então, os chakras, eles levam energia para as emoções, eles levam energia para os nossos pensamentos, eles levam energia para os nossos tecidos corporais, para os nossos órgãos, para todas as partes do nosso corpo. Uma outra função dos chakras é ativar as nossas percepções sensoriais e extrasensoriais. Então, a gente tem percepção de visão, de audição, essas percepções que fazem parte dos sentidos, mas a gente também tem percepções que são extrasensoriais, como, por exemplo, a intuição. A intuição, ela é uma forma de percepção extrasensorial. A leitura energética, a interpretação energética que a gente faz dos ambientes, isso também é uma percepção extrasensorial que também é importante, que os chakras estejam fluindo bem para que a gente tenha essa percepção. Promover a nossa evolução consciencial. Então, para que a gente evolua, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia, consciências mais evoluídas no processo do autoconhecimento, a gente também utiliza da energia dos chakras, eles também têm essa função, tá? Se a gente for dividir os chakras em 7 chakras principais, que é dessa forma que a gente didaticamente estuda eles, né, a gente tem um grupo de chakras que são mais inferiores não no sentido de inferioridade, mas no sentido de estar para a parte mais baixa do nosso corpo. Inferior no sentido de estar relacionado da coluna para baixo, nas pernas, tá? Esses chakras inferiores, a gente pode dizer que eles têm muita relação com o nosso desenvolvimento físico e o nosso desenvolvimento financeiro, tá? Então a gente costuma chamar eles de chakras terrenos, eles são chakras da terra, que nos ligam à terra, porque a terra, simbolicamente, ela faz parte do nosso trabalho, da nossa sustentação financeira, né? Então esses chakras inferiores, né, que são principalmente os dois primeiros, o primeiro que é o chakra básico e o segundo que é o chakra pubiano, eles são chakras muito terrenos, que nos ligam muito a essa estrutura financeira da nossa vida, né? Nos ligam ao nosso desenvolvimento de vitalidade, nosso desenvolvimento mais físico, tá? Então, essa seria a principal função desses dois chakras, desses dois primeiros chakras. Eles também estão relacionados à nossa vontade, né? Mas não aquela vontade que vem lá da consciência, mas aquela vontade mais física mesmo, que é aquela vontade que nos leva, por exemplo, para ir fazer um exercício físico, aquela vontade que nos impulsiona a buscar sustentação financeira, né? Buscar trabalho, buscar o dinheiro mesmo, né?
Se a gente for voltar lá na época mais primitiva, seria a força, né, de vontade que levaria para caça, por exemplo, né? Mas hoje a nossa caça é um pouco diferente, a gente caça a nossa sustentação financeira para poder sobreviver, né? Então essas questões todas de sobrevivência, a gente necessita de uma motivação, a gente necessita de uma vontade. E essa motivação, essa vontade para essa busca financeira, ela vem dessa energia, né? Principalmente desses chakras que eu falei que são mais terrenos, né? Os prazeres, todos os prazeres mais carnais, podemos dizer assim, eles também estão relacionados a esses chakras, principalmente ao segundo, que é o pubiano. Então, se a gente for pensar, vontade está um pouco linkada a prazer, né? Porque eu vou ter vontade de trabalhar, mas eu também preciso ter prazer em trabalhar, né? Não é legal eu estar me desenvolvendo num trabalho onde eu não tenha prazer em fazer aquilo, porque senão rápido eu vou cansar, né? O exercício físico também tem uma força de vontade que nos impulsiona para fazer o exercício e tem o prazer que te mantém no exercício, né? Que se a gente for fazer uma análise assim, que atividade física você faz? Faço tal atividade. Há quanto tempo você está fazendo? Eu tô fazendo há 5 anos. Então você tá tendo prazer, porque você tá se mantendo ativo há 5 anos naquela mesma atividade. Então esse prazer, ele vem do chakra pubiano. E como eu falei assim, são prazeres carnais, né? Então, o prazer sexual também, né? A busca pela sexualidade, a libido, o desejo sexual, ele também vem dessa energia do chakra pubiano. Nós, como adultos, a gente precisa dessa energia, né? Primeiro pela própria procriação, né? Para a fertilidade, né? E também para o nosso relacionamento, né? Para que a gente possa se relacionar bem tanto com o outro quanto com nós mesmos, né? Inclusive, a energia desses 2 primeiros chakras, eles também se relacionam muito com a nossa relação com o nosso corpo. Então, se eu tenho prazer pelo meu próprio corpo e prazer também de cuidar do meu corpo, né? De me manter com higiene, me manter com cuidados pessoais, né? Isso também tem uma relação direta com a energia desses 2 primeiros chakras. Então, essa vontade, esses prazeres, tudo isso que está relacionado a esses 2 primeiros chakras também tem uma relação muito grande com os meus prazeres comigo mesmo, com a vontade que eu tenho de cuidar do meu corpo, a vontade que eu tenho de estar numa boa aparência, mas não num sentido para o outro, mas para mim, né, de eu me gostar, né, de eu olhar para minha imagem no espelho e me gostar, né, eu me amar, né, amar meu corpo, amar, ter prazer pelo meu próprio corpo, me achar bonita, né? Então, entende que esses prazeres que a gente fala do chakra pubiano, eles abrangem muitas coisas, é uma coisa muito ampla, não é algo tão pontual assim, mas é todo tipo de prazer, tá? Então, essa é a energia que a gente tem desses 2 primeiros chakras. Oi, Edna, tudo bem? Depois, né, eu falei então desses chakras que a gente chama mais de terrenos, né? Depois a gente tem o chakra umbilical. O chakra umbilical, ele é o chakra que fica um pouco para cima do nosso umbigo. Ele fica na barriga mesmo, né? Ele é um chakra que a gente necessita muito da energia dele para se relacionar, né? Para se relacionar e para querer se relacionar, para gostar de se relacionar, né? Para a gente ter vontade de conversar com as pessoas, para a gente ter vontade de ter um relacionamento afetivo, para a gente ter vontade de se dar bem com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Então, toda troca que a gente tem de relacionamentos, a gente utiliza do chakra umbilical, tá? Esse tipo de troca, né, que a gente faz com as pessoas. Então, o se relacionar vem daí. Agora, esse chakra, ele também é importante no nosso processo de empoderamento, tá? Empoderamento no sentido, assim, de nós buscarmos aquilo que nós desejamos. Sabe aquela coisa assim, eu vou buscar pelos meus sonhos, eu vou buscar realizar os meus sonhos, eu vou colocar em prática aquilo que eu planejei para mim, né? A gente utiliza a energia desse chakra. Então, a gente precisa da vontade? Sim. A gente precisa do prazer? Sim. Mas a gente precisa da força, do empoderamento.
Esse chakra, ele nos impulsiona a realizar aquilo que nós propomos para nós, a realizar os nossos sonhos, né, os nossos maiores sonhos. Então a gente utiliza a energia do chakra umbilical para se empoderar e para buscar os nossos sonhos, né, para ir de encontro com eles e para de fato colocar em prática, para realizar eles, tá? O nosso processo de autoestima e principalmente de se validar como ser, né, de se amar, de se empoderar, de se sentir bem com você, também vem do chakra umbilical, tá? Então o chakra umbilical, ele é o principal chakra do processo da autoestima, tá? Ele é um chakra que ele está intimamente relacionado com o nosso otimismo, né? O otimismo de estar feliz, né, de estar fixado na vida, empoderado, feliz, gostando de você, com uma autoestima boa. Então a gente utiliza a energia do chakra umbilical para isso também, para nos amar, para ter um processo de autoconfiança, né, de autoestima. E ele também é importante no processo da flexibilidade, tá? Lembra que eu falei que ele é o principal chakra dos relacionamentos? Só que todo relacionamento, seja de trabalho, seja afetivo, né, toda forma de se relacionar, é importante a flexibilidade, né? Porque a flexibilidade é a maleabilidade que nos conduz a se colocar no lugar do outro, nem sempre fazer só tudo do nosso jeito, só do jeito que a gente quer. Quando a pessoa ela é inflexível, ela não cede em nada, tudo tem que ser só do jeito dela. E é muito difícil se relacionar com uma pessoa inflexível. Então, quando a gente utiliza da energia do chakra umbilical, a gente se desenvolve no processo da flexibilidade, onde eu me flexibilizo para não ter que ser tudo do meu jeito, mas para me relacionar bem com as pessoas. Entendem que o relacionamento, ele também depende de flexibilidade? E a flexibilidade, ela não quer dizer que eu vou ser um bobo. Não é isso. É você saber se relacionar, saber que você não tá sozinho, que você não vive sozinho, que não tem que ser tudo exatamente do seu jeito. E, na verdade, a gente precisa se flexibilizar com nós mesmos também, né? Porque, poxa, é legal se flexibilizar com o outro, mas se flexibilizar comigo também é importante, porque senão a gente fica querendo que tudo aconteça exatamente só de um jeito, que eu planejei só desse jeito, que se sair diferente disso, eu fico irritado, eu fico frustrado. Poxa, isso é uma inflexibilidade que a pessoa tem com ela mesma. Então, se eu quero ser uma pessoa mais flexível, eu vou ser uma pessoa mais flexível utilizando da energia do chakra umbilical. A flexibilidade, ela é interessante da gente fazer essa autoanálise, né? Poxa, o quanto que eu sou flexível com os meus colegas, com meu parceiro, minha parceira, o quanto que eu sou flexível comigo, né? Com a minha própria manifestação, né? Com aquilo que de repente eu planejei e saiu um pouco diferente do que eu tinha planejado, né? Então, é algo pra gente pensar, tá? E como eu particularmente considero de extrema importância a flexibilidade, a gente relaciona a flexibilidade à energia do chakra umbilical, tá? Depois a gente tem o chakra cardíaco, né? O chakra cardíaco fica aqui, ó, na região do tórax. O chakra cardíaco, ele é super importante no processo de empatia e de fraternismo, né? A gente utiliza a energia dele também para os relacionamentos, tá? Só que vai um pouco além disso. É quando a gente passa a ter um olhar para o outro, né? É quando eu paro de olhar só para mim e olho para o outro. Vamos pensar na criança, por exemplo. A criança, ela é extremamente egóica, porque faz parte do desenvolvimento da criança ser egóica, né? Ou seja, ela só se importa com as necessidades dela, né? E é bonitinho, porque quando a gente acompanha uma criança, a gente vai percebendo essa criança mudando no decorrer do tempo e ela começa a ter empatia pelo outro. Ela começa a se importar com o outro, olhar para o outro, perceber o outro. Quais são as necessidades do outro? O que é que o outro quer? O que é que o outro precisa? De repente eu tô aqui comendo alguma coisa e eu vejo que o outro tá com fome, aí eu olho pra ele e penso, poxa, eu acho que ele pode estar com fome e tá querendo isso que eu tô comendo aqui, então eu vou lá e divido com ele. Isso é um processo de empatia que naturalmente na criança tem uma certa idade que isso
se desenvolve, que é normalmente por volta dos 7 anos de idade, mais ou menos, né? Algumas crianças um pouco antes, outras crianças um pouco depois. Isso é o processo natural, equilibrado da vida, né? O adulto, ele também precisa sair um pouco do seu ego e olhar para o outro, num sentido de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de perceber o outro, inclusive de amar o outro. Então, quando a gente fala em amar o outro, a gente está falando sobre fraternidade, o processo do fraternismo, né? Então, a energia desse chakra, ela precisa estar fluindo bem para que a gente tenha esse olhar. O processo do perdão também é importante nesse aspecto desse chakra, né? Quando alguém faz alguma coisa para mim, que me ofendeu, né, que me fez mal, que me magoou, mas eu entendo que é importante eu perdoar aquela pessoa para mim me sentir bem, para mim seguir em frente, eu utilizo da energia desse chakra. Então, se eu tenho muita dificuldade de perdoar, se eu sou muito preso e muito ressentido naquilo que os outros fizeram para mim, e eu ainda estou vivendo muito pro meu ego, só para as minhas necessidades, só para as minhas vontades, e eu não consigo perdoar, eu não consigo me colocar no lugar do outro, entender o que levou ele a fazer alguma coisa contra mim, por exemplo, né? Então, é porque eu ainda não tenho a energia desse chakra fluindo bem, né? Então, lembrando, né, que a função do chakra cardíaco é nos desenvolver no processo da empatia, nos desenvolver no processo de olhar para o outro, nos desenvolver no processo do fraternismo e do perdão, né? Hoje se fala muito em gratidão, né? Assim, hoje, talvez uns 8 anos para cá, ficou bem forte esse termo de gratidão. A gratidão, ela é um processo de eu trazer para mim um sentimento bom, agradável por uma coisa que eu já tenho, né? É um sentimento, na verdade, não é uma palavra simplesmente. A gratidão é um sentimento que quando a gente consegue de fato sentir isso em nós, né, quando a gente tem o sentimento da gratidão, esse sentimento ele também vem da energia do chakra cardíaco. O chakra cardíaco ele é responsável pela manifestação da gratidão em nós, tá? E é uma coisa que a gente só entende quando a gente sente ou quando a gente já sentiu em algum momento das nossas vidas. Se a gente nunca sentiu a gratidão, então a gente não vai entender simplesmente pela palavra, né? Então, se todo mundo que está aqui, né, me vendo, me escutando falar isso, talvez deve estar pensando, será que eu já senti esse sentimento antes da gratidão? E existe uma forma da gente treinar, buscar isso em nós, né? Da gente desenvolver isso em nós, que é você parar e pensar assim, o que é que eu já tenho na minha vida que é bom, que eu considero que é legal, que eu gosto. Pode ser uma coisa material, por exemplo, né? Pode ser um filho, pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser uma coisa bem simples mesmo, assim, um objeto, por exemplo, que é um objeto, ai, que legal, eu adoro ter escolar, por exemplo, né? Então já é uma forma de você começar a estimular. Na verdade, é um olhar que você tem para alguma coisa que você já tem. Para analisar assim, poxa, que bom que eu já tenho isso, eu gosto. E aí você vai ativando isso em você, tá? Esse processo da gratidão. Depois tem o chakra laríngeo, né? O chakra laríngeo, ele fica aqui, na nossa garganta, né? Ele está relacionado com a tireoide. Ele é o chakra da expressão. E ele também é um chakra importante no processo da autoestima. Lembra que eu falei que o chakra umbilical, ele é o chakra mais importante para a autoestima. E o chakra laríngeo também, porque a gente utiliza dele para se expressar, né? A nossa expressão, ela vem do chakra laríngeo, né? E se expressar não só no sentido de falar, de se comunicar, mas no sentido de olhar para o mundo e aparecer e ser, né? Quando eu sou e me valido por aquilo que é verdade para mim, quando eu me sinto bem com os meus ideais, quando eu expresso os meus ideais com alegria, independente de agradar ou não os outros, é porque eu estou bem desenvolvido nesse chakra, né? Então, por exemplo, o que vai contrário a isso? Uma timidez muito extrema, a pessoa que tem vergonha demais, que se preocupa demais com a opinião dos outros, ou que ela não consegue se validar naquilo que ela realmente acredita. Então, já dá para entender que a energia do chakra laríngeo não está fluindo bem.
Então, a energia do chakra laríngeo, ela é uma energia muito importante no processo da autenticidade, no processo de você ser, simplesmente pelo fato de ter uma autoestima, de ser e não precisar agradar, né? Isso é muito importante para o adulto, né? Para a criança também, mas que ruim que é quando a gente chega na vida adulta e a gente ainda não consegue ter esse processo da autoestima e de se validar pelo seu ser. E às vezes a gente encontra mesmo esse chakra completamente bloqueado nas pessoas e a gente começa a estimular, né? Tanto de forma terapêutica quanto ensinando a pessoa a fazer isso sozinha, né? Ativar seu próprio chakra. Então o chakra laríngeo é o chakra da alegria, da felicidade, da expressão, da autenticidade, tá? Depois a gente tem aqui o chakra frontal, que fica na região da testa, né? O chakra frontal, ele é um chakra muito importante para o processo de concentração e aprendizado, né? De integração de ideias, de discernimento. E ele é um chakra também que ele já faz parte dos chakras superiores que ficam na cabeça, que ele já começa a nos ligar num processo de espiritualidade, de discernimento, né? Num processo de eu fazer o que é o melhor, mas não só eu fazer o que é o melhor para mim, mas eu fazer o que é melhor para o outro, para o todo, para todos, né? Quando a gente entra nesse processo de discernimento mesmo, de fazer o que é correto para o outro também, não só para mim, nós estamos utilizando a energia do chakra frontal, né? Quando a energia do chakra frontal não está fluindo bem, não está fluindo adequadamente, o que é que a gente pode ter? A gente pode ter dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizado, de integração de ideias, a gente pode ter dificuldade de ter um discernimento, de fazer aquilo que é o mais correto para mim e para os outros, né? Dentro de uma sociedade, dentro de um relacionamento. Então, esse processo de discernimento, ele está muito relacionado à energia desse chakra aqui, que é o chakra frontal, tá? Depois a gente tem o chakra coronário, que ele fica bem no topo da cabeça, tá? A energia dele aponta para cima. Ele está muito relacionado à nossa glândula pineal. E ele também nos relaciona muito à nossa individualidade, à nossa consciência. Lembra que eu falei que a gente se manifesta pela personalidade, que tem a ver com o nosso sistema de crenças, né? Mas a gente se manifesta também pelo indivíduo que você é, pela consciência que você é, que é de onde vem sua intuição, a sua mente pura e a sua vontade. Então é o que a gente chama de chakra espiritual, né? Por que ele é um chakra espiritual? Porque ele vai para além da personalidade, porque ele vai para além do físico, para além da mente dos prazeres, né? Mas da mente pura, né? Que seria uma mente mais relacionada à consciência, né? Que é manas mesmo, né? Na Índia se chama manas, a mente pura. E o chakra coronário, ele precisa estar ativo, fluindo bem, para que a gente se ligue ao nosso processo intuitivo e ao nosso verdadeiro centro da vontade, tá? Esse centro da vontade é aquilo que se fala muito na física quântica, né? Porque na física quântica se fala muito assim, de você realmente ter vontade para manifestar uma coisa que você deseja, né, que é o processo do pensamento e sentimento alinhados, né, eu pensar, mas eu sentir também que eu posso conseguir isso. Só que para isso a gente necessita da vontade, e a vontade é a maior força que vem da consciência, é a vontade suprema, assim, é aquela vontade que vem lá da espiritualidade mesmo, e que está intimamente relacionado a mim como consciência, a mim como indivíduo, e não a minha personalidade, tá? Então ela vai para além da personalidade. Esse chakra, ele gera muito a integração com o todo. Na física quântica também se fala muito sobre integração com o todo, né? Quando eu me integro com o todo, quer dizer que eu me entendo como uma consciência que faz parte de um todo, onde todos estão vindo de uma mesma fonte criadora, né? Então não é simplesmente o meu ego, os meus prazeres e o que é melhor para mim, mas eu entender que o outro, ele é uma extensão de mim,
né? Ele é parte de mim também. Somos todos mini peças que compõem um único universo, né? Então, quando a gente tem esse olhar para fora, né, nós estamos ativando a energia do chakra coronário. Agora, quando a gente não faz ideia disso, a gente não pensa sobre isso, aí pode ser que a energia desse chakra esteja bloqueada mesmo, tá? Esses chakras da cabeça, eles nos trazem mais consciencialidade. Eles nos ligam muito mais à nossa consciência, que é o que eu falei que é o nosso indivíduo, de fato, é quem nós somos, né? Nos leva às percepções extrasensoriais, né? As percepções que vão além do físico, além dos 5 sentidos, que, por exemplo, entraria aí a intuição, tá? Qual é a relação dos chakras com as nossas vidas, então? A relação dos chakras com as nossas vidas é o nosso próprio desenvolvimento, tá? O nosso desenvolvimento de vida física, terrena, relacionamentos, relação com o meu corpo, o meu desenvolvimento espiritual, intelectual, emocional, tudo isso tem relação com os chakras. Os chakras, eles têm essa função de desenvolvimento nas nossas vidas, tá? A forma como eu lido com as minhas energias interfere diretamente com a minha interação com o mundo. E as minhas energias, elas vêm dos chakras, né? Por quê? Porque os chakras, eles precisam pulsar, eles precisam fluir, tá? Então, essa energia dos chakras, ela afeta o meu comportamento, as minhas emoções, o meu comportamento de pensamentos e de sentimentos, tá? O que acontece que nos leva a bloqueios energéticos, né? Por que um chakra fica bloqueado e daí ele não consegue exercer a função? Isso pode acontecer por vivências traumáticas, tá? Seja na infância ou na vida adulta, tá? Uma experiência dolorosa demais pode levar a um fechamento, a um bloqueio de chakras, tá? Uma situação onde a gente não conseguiu sentir adequadamente um sentimento, então a gente bloqueou, tipo a raiva, por exemplo, né? No momento que a gente sentiu a raiva, mas a gente engoliu ela, a gente não conseguiu sentir, porque também não tô dizendo que tem que gritar e espernear, mas a gente tem que parar e sentir, né? Tudo. A gente precisa parar e sentir tudo, deixar o nosso corpo entrar em contato com os sentimentos e trazer para o corpo, porque aí a gente dá essa manifestação para ele, né? Se a gente não dá essa manifestação, a gente bloqueia, tá? Entenderam então por que os chakras são órgãos do nosso corpo energético? Porque eles têm funções, porque eles têm localização, porque eles têm um espaço próprio no nosso corpo, né? E eles fazem parte, sim, da nossa personalidade, tá? Eles fazem parte, sim, da nutrição dos nossos órgãos, dos nossos tecidos. Então, quando a gente tem um problema de saúde, quando a gente tem um sintoma, a gente já sabe que tem um link, tem uma relação com um determinado chakra, né? Quando a gente entende todos os chakras. Certo, pessoal? Então, é isso, que eu queria falar com vocês nessa live de hoje. Obrigada, pessoal, que está comigo aqui ao vivo. Muitas pessoas veem essa live depois, gravada, né? Na segunda-feira sempre tem muita gente fazendo live, tem muitas lives legais acontecendo ao mesmo tempo. Eu mesma, muitas vezes, não consigo assistir ao vivo lives que eu gostaria, porque eu sempre estou fazendo live nas segundas-feiras e, né, a gente assiste depois, gravada, né? Alguém quer fazer aqui algum comentário final ou fazer alguma pergunta sobre esse assunto ou qualquer outro assunto? Fique muito à vontade. Certo, pessoal? Acho que ninguém tem perguntas então, né? Então, assim, eu vou encerrando essa live com vocês, tá? Vou deixar aqui um beijo, uma boa semana para todo mundo. Você que está assistindo essa live gravada, fique muito à vontade para fazer aqui um comentário ou para fazer uma pergunta, porque eu sempre leio os comentários e sempre respondo. Algumas pessoas me mandam dúvidas pelo direct, porque preferem falar comigo de uma forma mais individual. E tá tudo bem também adoro. Grato, tudo bem? Meu amigo tá aí.
Então tá, pessoal, para quem tá entrando agora, a live vai ficar gravada, né? E o objetivo dessa live de hoje foi falar sobre os chakras como órgãos do nosso corpo energético. Certo, pessoal? Uma boa noite e uma boa semana para todo mundo. Um beijão!